Sejam todos bem-vindos a mais um Criando Conexões. E hoje vai ser uma edição super mega especial, porque hoje daremos voz a projetos que mal se falam. E está comigo hoje a presidente desse projeto, que é a Elzenir Oliveira. Tudo bom? Olá, Selma, que prazer, muito obrigada pelo convite, de poder me trazer, de você me proporcionar essa voz que não é só minha, né? É uma voz que teria que ser uma voz social, Sim. né? E em primeiro momento, quem é? Para mim é a Z. E quem é a Elzenir? Ah, eu sou muitas. Quais de mim você procura? Eu sou muitas. Eu sou a Euzenir, eu sou mãe. Nesse momento, o assunto que me trouxe aqui hoje, eu sou mãe atípica, mãe da Mila Rihanna, que tem síndrome de Williams. Depois eu vou explicar mais ou menos o que é a síndrome de Williams. Eu sou advogada, escritora, palestrante, mãe, esposa, filha, enfim. Eu sou uma de vocês, mulheres, que estou aqui também para apoiar outras mulheres, outras mães, assim como eu, que possuem uma vida, um convívio com pessoas com deficiência, e esse é o assunto do dia. Eu estou aqui para falar do Instituto CQC, Instituere Curam Eorum Qui Curat, que em latim significa cuidar de quem cuida. Fantástico, né? Sim, sim. E ali, não podendo esquecer de dizer que a Selma Conso, ela é a madrinha desse instituto, que foi lançado já em Paris, e agora nós vamos lançar aqui no Brasil também, em São Paulo, e enfim, criando muitas conexões. Sim, e é por isso que nós estamos aqui para falar um pouco mais. Primeiro, uma honra ser a madrinha, e nós vamos com tudo, com a ajuda de vocês, né? Podemos contar. Então, vamos lá, vamos começar a entrevista para a gente começar a entender um pouco mais o tão sério e tão importante é, né? Com certeza, muito importante. Como que você enxerga o papel do governo federal no amparo e cumprimentos dos direitos das pessoas com deficiência, conforme as leis nacionais e internacionais? Então, esse é um assunto bastante complexo, porque dentro da minha tese que eu defendi no meu curso de neurociência, eu pude perceber que o Brasil, por incrível que pareça, embora muitos desconheçam esse fato, mas é um dos países que mais tem iniciativa voltada para pessoas com deficiência. Só que o que acontece é tudo muito precoce. Para vocês terem uma ideia, a lei de inclusão, ela tem só 8 anos. É uma lei ainda criança, diante da complexidade que é o número de pessoas com deficiência. É 16% da população possui uma deficiência, seja ela adquirida ou uma deficiência de nascença. Para você ter uma ideia, só de síndromes raras, é mais de 6 mil síndromes raras. As que já são identificadas e as que não são identificadas. Então, a sociedade normalmente ela sempre bate muito na questão do TEA, do espectro autista. Não é menos importante, só que não é só essa que existe. São muitas outras, por exemplo, síndrome de Williams. Até eu descobrir que a Mila tinha síndrome de Williams, eu nem sabia que existia. E olha que militando nessa causa há mais de 20 anos, que a Mila tem 21 anos. Então, como que eu entendo o papel do governo? Existem leis, existem muitas iniciativas de políticas públicas para a pessoa com deficiência, mas o que não existe é uma sociedade preparada para lidar com a questão. Essa é a parte mais difícil. Então, a gente precisa dar mais voz. Exatamente. Esse é exatamente o motivo de eu ter a iniciativa de criar o instituto, que depois eu não quero atropelar a sua entrevista, então nós falaremos sobre isso tópico por tópico, até mesmo para não ficar muito bagunçado, né? E também para vocês ficarem, o que será que é isso, né? Aquela
vontadezinha de querer saber mais, né? Não é Pode porque deixar, a que eu gente falo adora. tudo, conto tudo. Nesse sentido, hoje eu seria a fofoqueira do dia. Quero contar tudo sobre o Instituto CQC. Sim, e vamos dar voz, sim, né? Vamos falar para mais e mais pessoas saberem sobre isso, né? Porque a gente vê mesmo que tem muitas deficiências que não são faladas, né? Muitas síndromes que não são faladas, muitas síndromes que ainda não sabem o que é, estão aprendendo junto, né? Sim, aprendendo juntos. E não é só isso. O Instituto, Instituere Curam Eorum que Curate, como uma boa advogada, eu tinha que escolher o nome em latim. Cuidar de quem cuida. Você vê que o nome, ele não se refere à pessoa com deficiência. Porque para a pessoa com deficiência, ela tem uma proteção do Estado, ela tem uma proteção do governo, mas quem não tem essa proteção? Quem cuida? Sim. Quem está ali dia a dia, quem está conduzindo, que muitas vezes não sabe por onde e por quais os caminhos a percorrer. E isso é muito difícil. Tem poucas instituições que conseguem trazer esse acolhimento para os pais. Conseguem para o deficiente, eu vou te falar. Não é porque não tem uma vontade, por exemplo, a FAI, a Casa Hunter, sim, gostam, pretendem, têm iniciativas, mas a demanda é muito grande. E às vezes o que os pais precisam vai muito além de assistência material. Eu estou falando de adoecimento mental. Nesse período, nesses 20 anos que eu tive o diagnóstico da Mila, recente, não faz muito tempo, e não foi por falta de pesquisa, não foi por falta de acessibilidade à saúde, porque tinha saúde particular, enfim, mas porque não sabia exatamente os caminhos. Imagine uma mãe que não conhece de leis, uma mãe que não tem recursos financeiros, é muito mais difícil. E o que acontece? Elas morrem. E quando eu digo que elas morrem, eu me refiro à pessoa. Elas morrem em persona. Elas desistem de viver. Elas desistem da vida. Elas passam somente a existir. Elas não vivem. Elas vivem a deficiência do filho. Elas vivem a dificuldade social. Elas vivem o abandono. A maioria torna-se mães monoparentais. Imagina, você depois de... E a minha filha, ela tem só uma deficiência intelectual leve. Mas não é assim com a maioria. Existem famílias que têm 3, 4 filhos com deficiência. E apenas uma mãe que vive do quê? Da assistência do governo. Aí eu volto naquela questão que você me perguntou com relação à assistência do governo. Não é o suficiente. Por quê? O deficiente ele tem uma renda que ele tem direito, ok, o LOAS, ou seja, o auxílio-doença, não vou entrar nesse mérito porque ele é muito complexo também, demanda muito tempo de estudos, de considerações, né? Então, eu vou só resumir. E os pais que cuidam, que deixaram as suas profissões, que não conseguem se manter, e qual a renda que eles têm? Nenhuma. E quando esse deficiente não mais existir, o que eles terão de suporte? Nenhum. Nem financeiro, nem emocional e nem sempre uma rede de apoio familiar. Eu tenho essa rede de apoio familiar, você tem essa rede de apoio familiar, mas nós somos exceções à regra. Sim. Então, eu vou sem vírgula. Me breca aqui, me passa a próxima pergunta, porque eu vou sem vírgula. É para ir sem vírgula. Eu acho que é muito importante porque a gente precisa realmente dar voz. E hoje eu acho que a gente está aqui num momento especial, que a gente tem que falar sim, tem que mostrar sim para as pessoas a respeito do deficiente e de quem cuida dos deficientes. Sim, né? De deficientes, né? Que tem uma deficiência visual. Sim, deficiente de um modo geral, né? Então, mas que a gente consegue ver normalmente, né? Isso, exatamente. Muitos entendem uma deficiência somente uma limitação física, mas vai muito além. Uma deficiência intelectual que depende de cuidados não só assistenciais,
Mas eu vou te falar de um caso que é assim, eu fiquei tão estarrecida com esse acontecimento, vocês podem pesquisar depois, eu não tenho os dados aqui porque mas vocês podem pesquisar nas redes sociais que vocês vão encontrar um caso que aconteceu no México em pleno 2022. Pensa, 2022, uma mãe, ela foi queimada em praça pública. Igual Joana d'Arc. Vocês sabem por quê? Porque o filho dela, autista nível de suporte 3, ou seja, nível grave, severo, ela não conseguia ter um controle sobre ele e por conta do barulho excessivo que ele fazia na vizinhança, essa mulher foi queimada. Isso é um dado que depois começaram as redes sociais, nós estamos com você, nós somos por você. Só que ela já tinha sido assassinada por uma questão, gente, que a sociedade tem que fazer o quê? Acolher. Sim. E não existe esse acolhimento. Em palavras existem. Apoio, muitos colocam o coraçãozinho, colocam o símbolo, colocam o quebra-cabeça, colocam tudo lindo, mas a prática não é bem assim. Não é. Os os pais, os seus dias, eles não têm esse suporte, essa rede social, essa rede de apoio de verdade. Não tem. E quando tem, as pessoas estão acostumadas a oferecer coisas materiais. E o que as pessoas precisam é de muito além disso. Elas precisam de se ressignificar no mercado de trabalho, elas precisam de autocuidado, elas precisam de ter uma saúde mental para dar continuidade, para dar seguimento e uma educação com qualidade para aquele de quem ela cuida. Porque assim, não adianta a gente romantizar, dizer, ai, coitadinha, a pessoa com deficiência. Uma pessoa com deficiência, ela tem a deficiência, mas ela também tem personalidade. Ela tem os dias ruins, ela tem entre aspas, as birras. Ela tem muitas vezes os momentos em que elas odeiam a situação em que elas estão. E quem é que suporta tudo isso? Quem cuida? Normalmente, a mãe. Existem exceções, inclusive o vice-presidente do instituto, ele é um pai monoparental, ou seja, é só ele cuidando do filhinho de 6 anos. Mas isso é uma coisa rara. Normalmente são as mães que ficam a maioria das vezes sozinhas, porque os pais eles não suportam, não conseguem acompanhar e acabam indo embora, deixando a mãe sozinha. Então é uma realidade. E eu vou falar mais. Esse é um assunto que pouca pessoa se interessa. As pessoas não se interessam por esse assunto somente quando elas convivem no ambiente, senão não. Quando você vai falar de um assunto desses para uma pessoa que não tem um parente, uma pessoa muito próxima com alguma espécie de deficiência, o que eles falam? Nossa, eu não tinha ideia de que era assim. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu nunca parei para saber como que funcionava. E isso é a sociedade. Eles não sabem. E eles não sabem, não é por questão de capacitismo, mas porque eles não foram chamados a ter a tomar isso também como uma responsabilidade social. É isso. É isso. Sim. Então é sobre isso que a gente está falando, né? Eu acho que a responsabilidade social, a rede de apoios, que é tão importante. Teve um período na minha clínica, que nós atendíamos muitas pessoas com deficiência. E a minha mãe me ajudava na época. Então, tinham pessoas, e eu muitas vezes atendia, né, os pacientes, e ela ajudava o suporte na recepção para os pais, né? Normalmente as mães. Sim. Porque elas também querem ser escutadas, né? A saúde mental e ver que ela não está sozinha. Então, isso é muito importante e é por esse caminho, eu acredito eu, que vai ser conduzido. Mas isso a gente vai falando aos poucos, mas a importância disso, a importância de ouvir essas mães que são tão carentes, né? Exatamente. E por que a iniciativa de criar esse instituto? Primeiro, eu vou mais ou menos te falar
o objetivo desse instituto não é uma associação beneficente. A ideia não é oferecer nenhum tipo de recurso financeiro, nenhum tipo de curso. E aí, de repente, você pode me perguntar, mas então para que você quer um instituto? Porque eu lido com muitas instituições, inclusive uma delas é o Instituto Mães Brasil, que publicou uma obra recentemente, né, de mães atípicas, de 14 mulheres que escreveram a sua história, e inclusive eu também sou uma das coautoras nesse instituto e sou voluntária nesse instituto. E o que eu vi? Como é difícil ter recursos para que ela consiga atender essas mães, para que ela consiga proporcionar os cursos, trazer uma autonomia financeira para essas mães dentro das suas limitações. Sim. E eu vendo isso, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu tenho até uma rede de apoio bacana, e graças a Deus por isso. Tenho, assim, vários contatos interessantes, só que não adianta a Euzenir, a doutora Euzenir advogada, chegar lá e falar, olha, ajuda o Instituto. Ele fala, ah, sim, é legal, ajudo, claro. Virei as costas, acabou. Ninguém vai se lembrar mais disso. E é até chato falar dessa forma, mas é quase uma mendicância para angariar recursos, para conseguir fazer com que pessoas doem, apoiem. Então, o que eu pensei? Eu falei, eu não preciso criar mais uma instituição para oferecer coisas, sendo que tem tantas que precisam de apoio. Então, por que não criar um instituto que possa apoiar não só o Instituto Mais Brasil, mas muitas outras instituições? De que forma? Trazendo visibilidade, trazendo informação. Então, o Instituto ICQC, ele não vai ter um local físico, porque não é essa a ideia. A ideia é ter as mídias digitais, através dela promover lives com profissionais que possam trazer informações jurídicas, informações de neuropsicólogas, de psicólogas, de autocuidado, tudo o que possa agregar para que esses pais tenham um direcionamento, porque parece que não, mas tem pais que a única coisa que eles conhecem é a associação do quais os filhos fazem parte. O INSS, o LOAS, ponto. Eles não sabem mais nada de quais os caminhos percorrer, qual a instituição que pode promover algum curso sem um custo, quais os concursos que dá para inscrever essas mães ou até mesmo os filhos. E então é esse o objetivo: apoiar os pais, fomentar uma rede de apoio que realmente seja verdadeira, que realmente funcione, para que as pessoas realmente se mobilizem, se interessem e veja a necessidade dos cuidados desses pais que muitas vezes estão adoecidos, mentalmente adoecidos, porque assim, às vezes você empurrar uma cadeira de rodas não se trata apenas de acessibilidade, trata-se de você ser ali o amparo total das partes boas e das partes ruins do deficiente, porque são seres humanos, dotados, como eu já falei, de caráter, de personalidade. Então, não adianta imaginar assim, tem sim, lógico, aqueles que são incapazes total e que não têm, né, essa diferenciação. Mas mesmo assim, imagine uma pessoa única ter que suportar todo esse peso. Existem vários apoios, ajuda espiritual, existem várias espécies de apoio. Só que para que esses pais venham querer, chega uma hora, eles desistem tanto, desistem deles, desistem de buscar, e ficam lá falando, eu só quero ficar aqui quietinho no meu cantinho. Por quê? Estão tão iludidos e tão desacreditados de tudo, que eles não querem mais sair do seu cantinho, ficar ali, e vão ali morrendo aos poucos, deixando de viver, apenas existindo. Sim, sendo que são pessoas que podem brilhar, que podem ser incríveis, independente de. A vida inteira eu falei para Mila, né? Eu falei, Mila,
Eu sempre vou ser muito egoísta com relação a você. Eu jamais vou renunciar a nada porque eu tenho você. Ao contrário, eu sempre vou fazer tudo o que eu puder para eu ter uma condição mental saudável para que eu possa te dar qualidade de vida. E qualidade de vida eu não falo financeiro, eu falo emocional, saúde mental, né? É enxergá-la como uma pessoa que pode muito mais, pode ter muito mais autonomia. E muitos ficam ali presos no diagnóstico. Sim. Se eu for elencar as comorbidades do diagnóstico da Mila da síndrome de Williams, eu não ia deixar ela levantar da cama. Porque é cardiopatia, problema renal crônico, é obesidade, enfim, são muitas comorbidades, a deficiência intelectual e uma infinidade de situações que, se você olha e não tem uma esperança futura, você fala, coitadinha, é isso que tem, eu vou guardá-la aqui para ela não morrer amanhã. Sendo que é totalmente o contrário, a gente tem que estimular e fazer com que eles tenham uma qualidade de vida independente. Por que que a deficiência hoje não existe mais o termo, né? Como nesses portadores de necessidade especial, porque eles não portam nada, é uma condição que eles têm e que é o nosso dever estimulá-los a ter a isonomia, a igualdade na medida das possibilidades, né? É isso. E eu vou sem vírgula. É isso mesmo, mas é importante. Aí, mais uma vez, eu volto para as práticas que eu acabei desenvolvendo, né? Lógico, com técnicas e toda a minha vivência, como eu voltei a andar, né? Então, a importância disso, né? De não acreditar no diagnóstico, que no meu caso era não andar, Sim, né? E aí buscar formas colaterais, né? Outros caminhos para que isso acontecesse, né? Então, eu acredito que você também faça isso, Paulinho, né? exatamente. Levar um novo caminho, né? Existe uma deficiência? Sim, quem não tem? Aí você chegou ao ponto, quem não tem? Quem é 100% normal, né? Então, o princípio da isonomia, ele sempre diz, tratar os iguais na medida das suas desigualdades. Então, é um exemplo até que eu aprendi na faculdade, que ele é muito clichê, mas ele serve. Por exemplo, coloca eu e você em pé, num muro, assim. Nós vamos conseguir enxergar a mesma coisa? Obviamente que não, que eu tenho Eu não quase vou o enxergar dobro, nada, né, gente? porque eu tenho quase o dobro da sua altura. E isso faz com que sejamos desiguais? Não, basta colocar um banquinho para você, estaremos ali na mesma igualdade. Então, são situações que são fáceis de você entender, desde que seja explicado de uma maneira comum. Então, muitas vezes, as coisas elas são muito fantasiadas, muito rebuscadas. Eu sou uma advogada que não usa o termo o juridiquês. Raramente eu uso juridiquês, a não ser quando eu escrevo nas minhas Sim. petições, porque eu acho que a gente tem que falar de forma simples, de que a pessoa que está te ouvindo consiga te entender. Sim, principalmente dentro desse universo. Já tem a questão da dificuldade, da deficiência que as pessoas desconhecem. São tantas coisas hoje, ainda bem que tem a neurociência, e eu fui estudar psicopedagogia, neurociência. Eu amei esse universo da neurociência e eu acho que ele trouxe para mim uma possibilidade de entender esse universo, sabe? De olhar para o outro de uma maneira totalmente diferente do que eu via antes. Então é importante você buscar hoje as redes sociais, a internet está aí, que você pode buscar muito conhecimento, muito mesmo, sem você precisar de uma graduação para isso. Uma simples conversa como essa que nós estamos tendo aqui, ela pode agregar para muitas outras famílias que estão lá e pensam, poxa, eu preciso sair da caixinha, preciso sair da casinha. Dá para eu fazer algo mais, além de ser somente intitulada
aquela que cuida. Não, eu sou aquela que preciso também ser cuidada. E não é vergonha você dizer assim: "Eu quero ter um", para as mães que normalmente são monoparentais, "eu quero refazer minha vida, eu quero ter um relacionamento, eu quero me casar novamente, eu quero estudar, eu quero viajar". Sim, porque isso é uma necessidade. Sim. Da pessoa, do ser humano. E muitas delas, em muitas conversas, falam: "Ai, não, eu resolvi, é assim mesmo, eu vou viver para o meu filho". Lembrando que esse viver para o meu filho, elas estão podando eles de viver as suas próprias vidas. Tem uma neuropsicóloga que eu amo, a doutora Isabel. Ela é maravilhosa e ela tem uma fala que inclusive é o tema dela do livro das mães, né, A Felicidade Plena de uma Mãe Especial. Ela fala: "Desatai-os e deixá-los ir". Pensa, se isso é difícil você fazer com um filho que não tem nenhuma neuroatipicidade, nenhuma deficiência, nenhuma limitação física, imagine para uma pessoa que tenha, que precisa de cuidados maiores. É muito difícil, é desafiador. É desafiador eu colocar a Mila no Uber e falar: "Vai, Mila". É desafiador eu ver a Mila chegar da escola e dizendo que A, B, C fez bullying, desfez e maltratou e não convidou para festa. Isso dói no fundo da nossa alma. A mão de verdade, a vontade é a gente ir lá, pôr o dedo na cara e falar: "Só que não, desatai-o e deixá-los ir, administrar as suas frustrações". Coisa difícil de uma mãe atípica fazer, deixar os filhos administrar suas próprias frustrações. Então elas tomam para si aquilo que poderia dividir com eles. Sim. Lembrando que eu estou falando de, deficiências possíveis. É óbvio que tem aquelas que se incapacitam 100%, mas em muitos casos, e é o caso do qual eu estou falando, do qual eu pretendo me engajar, é trazer essas mães, sabe, tirá-las da casinha. Tornarmos protagonistas de suas vidas, né? Isso, você usou a fala perfeita, protagonistas das suas vidas e não a sombra da vida daquela condição, né. Tem uma outra fala também que essa eu até mensurei, eu falei, reproduzi, que não é uma fala minha, é de um autor desconhecido da internet, mas em um evento da OAB, que também eu não mencionei isso, eu sou membro da Comissão de Pessoa com Deficiência da OAB de Guarulhos, que tem como presidente o doutor Baltazar, que milita muito também nessa causa. E uma vez eu vi um texto da internet que dizia, né, Deus dá filhos para mães especiais. Não é verdade isso, e muito se ouve dessa fala, né. Imagine só, eu, uma mãe com uma filha com uma deficiência, e eu pensar: "Poxa Deus, por que então para mim, para a pessoa o que eu tenho de especial?". Então ser especial é isso, é receber uma prova, só que não é verdade. Deus dá filhos com deficiência para uma pessoa comum que é capaz de desafiar aquela situação como uma outra qualquer. E eu não estou desmerecendo a mãe que tem essa condição, até porque eu tenho essa condição, a sua mãe tem essa condição. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem a possibilidade de mudar isso na nossa vida. E tornar, sim, uma situação especial, mas não porque Deus nos atribuiu essa condição especial, não, porque nós fomos fortes o suficiente para saber conduzir isso e protagonizar de uma forma que seja melhor o quanto possível. Eu sempre falo que filho veio para ensinar, né? Verdade. Independente. Sempre. Exatamente. É. Filho vem para ensinar, filho vem para muitas vezes dar freios, freios de uma forma boa, né? Sim. Freios de maneira que não aconteça como na pandemia também tem um dado também da pesquisa que eu fiz, que muitas mães que tinham filhos com deficiência, elas, durante o período da pandemia, elas temeram
o que seria dos seus filhos? E isso é uma realidade que eu também penso muito sobre. Eu hoje não tanto porque a Mila tem um irmão mais velho, né, do meu primeiro casamento, e tem também agora uma irmã mais nova, de 4 anos. Pensa, 17 anos depois, eu tive uma outra filha. E por que eu tive? Primeiro, eu queria muito, né, conhecer da maternidade de uma maneira diferente, mais Sim. madura, menos desafiadora, né, do que foi com relação à Mila, e também porque eu tinha aquela preocupação. E quando a gente tem prazo de validade, e quando vencer o meu prazo de validade, o que vai ser da Mila? Ela tem um irmão, sim, mas eh, ela precisa de algo mais próximo, que conviva com ela. E isso, muitos pais pensam isso também. O que vai ser quando eu não estiver mais aqui? E olha, se eu tenho uma família enorme, uma rede de apoio que me ajudam mesmo, não só com a Mila, mas com a minha outra pequenininha também. E o que essas mães pensaram e fizeram? A pandemia, eu posso morrer a qualquer momento, então eu não vou deixar o meu filho sofrendo. Mataram seus filhos e depois tiraram a própria vida. Isso é uma realidade. Eu não estou, não é a situação que eu estou criando, fantasiando, não. Acontece. São dados estatísticos que ninguém se preocupa em ir lá pesquisar. Por quê? Porque até um tempo atrás, o que se tinha, você vê que os manicômios, eles deixaram de ser manicômios há tempo Sim. há pouquíssimo tempo, pouquíssimo mesmo. Então, as pessoas ainda mantêm aquela mentalidade de manicômio. O que não existe mais, a desistu ai, me fugiu a palavra. Desinstituição. Algo mais ou menos assim, É. né, que desfez os manicômios justamente para que pudesse trazer a sociedade para essa responsabilidade, né, de pessoas com deficiência. São pessoas comuns, que existem e estão aí para ter uma vida com a melhor qualidade possível e autonomia possível, né. Então, qual que é a abrangência dessa luta? Fazer os pais entenderem a necessidade de buscar autonomia. Uma vez que eles olham para eles próprios e falam: "Eu também existo, eu preciso de mim", obviamente, ele vai atribuir um pouco mais de autonomia para aquela pessoa que precisa do cuidado. Sim. E acho que é importante a gente falar também, porque eu tô num outro papel, né, não da mãe e sim da pessoa, da É filha. verdade. E eu acho que a sociedade, né, o governo e tudo mais, tem que adaptar melhor também para a pessoa que tem a deficiência ter autonomia, ter condição de ter autonomia. Eu conheço casos de pessoas que não estão mais saindo de casa porque enfrentam tantas dificuldades que estão deixando de sair. Fala, bom, é melhor eu ficar dentro de casa, a pessoa com na deficiência, que está buscando morar com uma outra pessoa e tudo mais, está buscando ir para o mundo, mas o mundo não deixa. Verdade. Então a gente precisa também, eu acho importante a gente dar voz a isso, né? Lógico que aqui o principal é cuidar de quem cuida, mas é importante para eles cuidarem, né? Para eles serem protagonistas, como que ele vai para o mundo? Então que ele possa ir para o mundo da melhor forma possível, né? Então ajuda um pouco aí, gente, né? Né? Para que a gente possa. A necessidade da acessibilidade, né? Importantíssimo. Sim. E realmente, isso são coisas que um restaurante, uma calçada, uma rua, por exemplo, na rua onde eu moro, você jamais conseguiria passar, porque são as calçadas deste tamanho, assim, os degraus na calçada. Então, realmente, essa questão da acessibilidade não é só na questão de movimentação, de preambulação. Sim. É de um modo geral, é de você dizer não ao capacitismo, né? De você saber se colocar na situação da pessoa com deficiência, que possui principalmente a limitação física, a limitação visual. Sim. Então, essa é uma das razões também.
Por exemplo, tem o cego. O cego, ele tem 2 ou mais tipos de suporte, né. Então, você informar para as pessoas o que significa cada uma delas. Muitas vezes as pessoas não veem. O que significa o cordão de girassol? Por exemplo, você vê uma pessoa tendo uma crise, um autista tendo uma crise, num shopping, por exemplo, qual é teve um caso recente disso, que uma mãe fez um escândalo e ela foi, muito criticada nas redes sociais pela atitude dela, mas é porque a sociedade não está preparada para aquilo. Então o que que eles pensam? "Nossa, é falta disso, é falta de limite, é falta", enfim, mas se coloquem na situação daqueles pais e até mesmo daquela pessoa com a deficiência que está naquele momento de crise. Por que que ela entrou em crise? Porque possivelmente o barulho, possivelmente alguma situação desencadeou aquilo naquele momento. O que o local precisaria ter? Ao menos um funcionário preparado que soubesse lidar, administrar a situação e que não ficasse aquele monte de pessoas à volta cochichando um com o outro, olhando: "Meu Deus, que absurdo, que horror!" Ou então: "Coitadinha dessa mãe". Eu acho que ela já tem problemas demais para ser tida como coitada. Aquela pessoa que teve aquele momento de crise, ele não precisa ser segurado de forma que não seja a maneira adequada, que vai fazer com que a crise se intensifique. Precisa de ter preparo social. Eu entendo que as políticas públicas que, embora ainda está em uma das, com maiores iniciativas, contudo ainda muito deficiente. Porque precisa ter cursos para escolas, precisa ter cuidadores especializados, não que você tenha que pagar horrores para você ter um cuidador que tenha essa qualidade, ter dentro do emprego, dentro de uma empresa, dentro de um restaurante, mas é impossível ter um funcionário já capacitado com isso. Mas tem que haver uma forma, tem que haver um projeto, tem que haver um desenvolvimento para fazer com que as pessoas realmente tenham essa autonomia do qual eu tenho falado tanto, Sim. né. Mas eu falo numa mão e você fala na mão inversa. Então para vocês verem aqui quantas necessidades que existem nesse assunto. Diante da carência de recursos e apoio do governo, como os projetos sociais, especialmente o Instituto Cuidar de Quem Cura, consegue suprir as necessidades das pessoas com deficiência e as suas famílias? Pois eu vou te falando, não consegue. É verdade, não consegue. É como eu falei, tentam da melhor forma que podem, mas para você ter uma associação com o apoio do governo, existe uma série de exigências, e uma delas é ter 3 anos de funcionamento, é ter uma criação específica para você ter esse apoio. E a maioria das instituições tem a boa vontade, mas não atendem os requisitos de ter esse suporte do governo. Então elas vão com a boa vontade, a pouca verba, e é questão da que eu falei, promovendo ações sociais, buscando fazer brechó, tirando daqui, cobrindo ali, a questão da implorar, pelo amor de Deus, ajudem, promover uma festa de fim de ano para angariar recursos e não ter ninguém que, além dos familiares, de amigos próximos, que apoiem, que estejam lá. Então, é uma luta, um desafio muito árduo, muito doloroso. Então, quem vê ali um instituto, né, e fala: "Poxa, que trabalho bacana, que trabalho excelente", mas o que está por trás desse trabalho é muita luta, é muita dificuldade mesmo. Então depende de doadores, depende de pessoas que realmente tenham essa iniciativa, até mesmo empresas que estejam interessadas em apoiar. Só que o que acontece? Eu até entendo a questão de credibilidade. Por exemplo, muitas pessoas têm uma visão de instituições filantrópicas como algo para se lavar dinheiro,
para se ter vantagem própria. Infelizmente, diante de tamanhas corrupções que a gente vê nessa área, então ficou muito desacreditado essa questão de ONGs e muita gente não quer investir porque já logo a primeira coisa que pensa é isso. E não é, existem, claro, aquelas que realmente não têm a finalidade social que deveria ter. Só que isso é minoria. Por mais que a gente é minoria, sim, é minoria. Pelo menos as que eu lido, e que não são poucas, elas têm trabalhos lindos e que necessitam muito de ajuda. Por isso, a minha iniciativa de fazer um projeto que eu não tenha que, assim, obviamente que vai precisar de recursos para mídia, para divulgação, para promoção de eventos, mas sendo que algo que possa ser pequeno, qual é o objetivo principal? É buscar recursos, mas para essas entidades, para que essas entidades consigam fazer esse trabalho, né? É realmente uma rede de apoio. Como podemos aumentar a visibilidade e a conscientização sobre a importância desses projetos sociais e do papel de cuidadores na sociedade, visando estimular um apoio mais amplo e engajamento na sociedade civil? Então, são várias formas, várias maneiras, mas uma delas, que é a mais simples, que eu tive a iniciativa de criar um instituto, é algo simples. Você simplesmente vai precisar clicar, compartilhar, divulgar as lives, os projetos, fomentar informação. Uma vez que você fomenta a informação, você vai estar trazendo conscientização. Então, fomentar a informação e conscientização, você já está contribuindo e aumentando a rede de apoio. É certo que isso não é o suficiente para atender às necessidades reais, mas já é um caminho. Sim. Então, esse é o primeiro caminho montado, projetado. Sim, sim. A ideia é exatamente essa, de formar essa rede de apoio virtual, fomentando informações e conscientização. Uma vez que a sociedade esteja conscientizada, porque é aquilo, quando você fala sobre o assunto, todo mundo para pensar e fala, cara, agora que eu estou tendo esse start, eu nunca tinha visto dessa forma, eu nunca tinha visto com esse olhar que você, que convive com a situação, tem. Então, é essa a ideia do Instituto, de trazer essa visibilidade. E vai ser um projeto assim, que vai ajudar não só o Instituto, mas também fomentar o empreendedorismo feminino, com o apoio também da Liga de Mulheres Quais de Mim Você Procura, do qual nós fazemos parte também, e essa é uma outra história, e eu já estou aqui me convidando para vir novamente falar dessa parte Eusenia, parte 2, enfim, e é isso, eu trarei mais informações, depois vou divulgar nas redes sociais e vai ser muito bacana. Então, olha, vocês que vão assistir esse vídeo, já comecem a divulgar, tá bom? Vocês podem. Sim, claro. Gente, gratidão mais uma vez a você. Foi maravilhoso e acho que muito esclarecedor, né? Eu acho que, pessoal, quem gostou, curte, comente e principalmente compartilhe, porque a gente precisa dar voz a algo que está tão adormecido e que a gente precisa modificar isso, né? Que 2024 faça essa mudança e que a gente possa, sim, cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida, exatamente. Só para acrescentar só mais uma coisinha. Teve uma fala do doutor Marco, que foi presidente da OAB, logo que ele assumiu o mandato, ele sofreu um acidente de carro e ele perdeu a perna. Ele disse numa das suas falas, olha, hoje eu entendo que as pessoas elas só se importam quando realmente elas se deparam com a situação. Eu não desejo que ninguém se depare com essa situação, mas eu desejo que vocês se conscientizem e apoiem, independente de vivenciar essa situação. Muito obrigada, Selma, por essa oportunidade mesmo, viu? Então, eu tô, quando precisar,
Quando quiser ouvir, eu estou aqui. Como eu falei, eu falo sem vírgula, sem pausa, porque é um assunto de, volto a falar, de interesse social. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Não esqueça, então, de curtir, comentar e principalmente compartilhar. Vamos dar voz a quem realmente precisa. Muito obrigada, Quem pessoal. cuida.